Diz assim, a palavra de Deus em Provérbios 27, versículo 4. Cruel é o furor e impetuosa a ira, mas quem parará perante a inveja? Meu Deus, fala conosco nesta noite, queremos ouvir a tua voz em nome de Jesus. Amém? Pode sentar no seu lugar. Quem poderá parar perante a inveja? Hoje no terceiro elo eu quero falar sobre sonhos. E o sábio Salomão, ele diz o seguinte, que ninguém pode, ele fez uma pergunta, ó, quem poderá parar diante da inveja? Ou quem pode permanecer de pé diante da inveja? Sendo que a inveja, ela é a podridão dos ossos. Ninguém pode permanecer de pé ou perante a inveja, porque a inveja, ela desestrutura qualquer indivíduo. A inveja, ela desestrutura qualquer pessoa, qualquer setor, qualquer área do indivíduo, seja familiar, seja uma empresa, seja um negócio, seja um sonho, um propósito. Ninguém pode permanecer de pé, ou pode se sustentar de pé perante a inveja, porque a inveja, ela é violenta, a inveja, ela é destruidora. Nada nem ninguém pode parar de pé perante a inveja. A inveja, ela é destruidora, a inveja, ela é assoladora, ela é destruidora, ela traz ruína, ela traz sofrimento. A inveja, ela pode destruir sonhos, destruir planos, projetos do indivíduo, de uma família, de uma igreja, de uma empresa, tudo por causa da inveja. E o que é inveja? A inveja é um sentimento misto de quê? De tristeza pela alegria alheia, ou a pessoa ficar triste pela prosperidade do outro. Ela se abate, ela não tem paz em ver a outra prosperar, ela não tem alegria em ver a outra feliz, em ver a outra pessoa bem sucedida. Ela não tem prazer e não tem alegria, porque ela é invejosa. Lá em Gênesis capítulo 37, conta-se a história de José, um jovem sonhador, jovem com 17 anos de idade, juntamente com seus irmãos. A Bíblia, ela frisa muito bem, junto com seus irmãos ali, filho de Bila e Zilpa. A Bíblia fala que ele pastoreava as ovelhas do seu pai junto com seus irmãos, mas ele levava todas as más notícias para o seu pai, porque os seus irmãos, eles talvez não eram tão fiéis, talvez eles não seguiam a voz de comando. O pai dava uma voz de comando e eles faziam outra, ou agiam de outra forma, de outra maneira. E o que eles faziam de errado, obreiro Wesley? José, ele trazia informação para Jacó. E a Bíblia fala que Jacó era filho da velhice de Jacó, e Jacó o amava de tal maneira que fez para ele uma veste diferenciada, uma veste colorida. E a Bíblia fala que os irmãos de José o odiavam. Os irmãos de José odiavam ele. E certo dia, a Bíblia fala que José, ele teve um sonho. E ele chega para os irmãos dele já odiavam ele, já não falavam com ele abertamente. A Bíblia fala que ele fala assim, ó, eu tive um sonho, eu vi um campo muito grande, e eu vi ali 12 feixes, e eu via que 11 feixes se prostrava diante do meu feixe. E os irmãos falaram assim, ó, calma aí José, você está ficando louco? Você acha que nós vamos nos prostrar diante de você, o mais novo? Quem é você? Porque José, entende uma coisa, José não interpretou o sonho dele, mas os invejosos interpretaram. Às vezes você não vai conseguir entender o que Deus tem para a sua vida, o que Deus tem para a sua casa, o que Deus tem para a sua família, mas o invejoso, ele tem uma percepção muito aguçada, ele vai conseguir interpretar o seu sonho. José, ele não sabia o significado do sonho, mas os irmãos dele, obreiro arroz, sabiam. Assim, vem cá, você quer dizer que nós vamos prostrar diante de você? Nós vamos ter que render, vamos ter que reconhecer você é o menor, vamos ter que reconhecer que você é o maior. E
José talvez não entendia, mas era isso mesmo. Era o próprio Deus levantando o menor para reinar sobre os maiores. Aqui não importa quem você é, Deus ele pode pegar o menor e fazer com que o menor reine sobre os maiores. Deus pode pegar os fracos para reinar e governar sobre os fortes. É a maneira de Deus agir. Eu não posso questionar a maneira de Deus escolher. A Bíblia fala que Deus, Ele escolhe as coisas loucas deste mundo para envergonhar as sábias. Ele pega as que não são para envergonhar quem não são. É por isso que Deus escolheu eu e você. Você não entendeu? É por isso que Deus escolheu eu e você. Os improváveis. Eu era o improvável. Você era o improvável. Mas coube a Deus te escolher os improváveis. Os rabiscos da terra, aqueles pequeninos que ninguém dava nada por eles, ele pega os rabiscos. Vou pegar esse rabisco, vou pegar esse pequenino, vou pegar esse improvável. Deus, quando você lê de Gênesis, Apocalipse, Deus sempre pegando o pequeno, o improvável, o fraco, para fazer o que tinha que ser feito. A Bíblia fala que, passado algum tempo, José teve outro sonho. E é interessante que o nome de José significa o Senhor acrescenta. Aqui se você permanecer fiel a Deus em tempo de crise, o Senhor há de te acrescentar sonhos, há de te acrescentar visões, porque José permaneceu fiel ao pai dele, à casa dele, e o Senhor lhe acrescentou mais sonhos, mais visões. Podem tentar te destruir, podem te odiar porque você é amado do Pai. José era odiado pelos seus irmãos porque ele era amado do Pai. Aqui este mundo nos odeia, as pessoas vão nos odiar, sabe por quê? Porque nós somos amados do Pai. O Pai te ama. E Jesus diz o seguinte: bem-aventurados sois vós, bem-aventurados sois vós, que quando forem perseguidos, injuriados e odiados por causa do meu nome. Aqui as pessoas, muitas vezes, elas vão aborrecer e vão te odiar porque você serve a Deus, porque você é de Deus, porque você tem o amor do Pai. José era odiado porque ele era amado pelo Pai, mas mesmo assim ele permaneceu fiel. E a Bíblia fala que o Senhor lhe acrescentou. Aqui Deus, nesse tempo difícil, Ele há de nos acrescentar mais graça, mais discernimento, mais sabedoria, mais visão, mais sonhos. Deus dá o primeiro sonho, os irmãos ele interpreta para ele, agora ele vem com o segundo sonho, vai dizer, agora eu tive outro sonho. O primeiro sonho era um sonho terreno, ele viu coisas terrenas, coisas da terra, gravetos. Mas agora ele fala o seguinte: agora eu tive sonhos do alto, sonhos com coisas do alto, com coisas dos céus. Eu vi o sol, eu vi a lua e 11 estrelas se prostrando diante de mim. Primeiro sonho com as coisas da terra. Primeiro sonho com as coisas da terra, terreno. Segundo sonho, com as coisas do céu, com coisas que há no céu, um sonho espiritual. Aqui Deus vai te dar sonhos que vai suprir as suas necessidades terrenas e as suas necessidades espirituais. Quando Deus faz, Ele faz a obra por completo. Deus deu sonho para José, sonhos terrenos ou sonhos materiais, o que ele ia fazer, mas também disse, através de você eu vou abençoar muitas vidas, muita gente. Isso vai ser um teor espiritual. E diz, vi o sol, eu vi a lua e vi 11 estrelas se prostrando diante de mim. E os irmãos falam, José, você está delirando, você é um sonhador. E o pai dele repreendeu assim, vem cá José, por acaso, Jacó era um homem espiritual, assim, por acaso, a sua mãe e os seus irmãos vão ter que te servir? E Jacó aguardava em silêncio. E a Bíblia fala no versículo 11,
Gênesis capítulo 37, que os irmãos de José o invejavam. Os irmãos de José o invejavam. Nós temos ensinado aqui o quê? Que a inveja está mais perto do que você pensa. A inveja está mais perto do que você pensa. Onde houver gente, vai haver inveja. A inveja estava dentro da casa de Jacó. A inveja estava no meio dos irmãos de José. Não eram os estranhos invejando José, não eram os vizinhos, não eram amigos, eram os próprios irmãos, sangue do sangue dele, carne da carne dele, eram os seus próprios irmãos o invejando. Primeiro, porque ele era amado pelo pai. Segundo, porque ele tinha uma túnica que os seus irmãos não tinham. E terceiro, além de ser amado pelo pai, ter a túnica que eles não tinham, ele também era amado por Deus. Amém? E Deus deu sonhos para ele, Deus deu visões para ele. As pessoas não vão entender. E elas não vão conseguir entender. Não vão conseguir entender o porquê que ele é amado pelos outros e ainda é amado por Deus. Sabe por quê? É porque você faz, é porque ele faz ou ela faz o que você não faz. Entenda uma coisa, que o nosso grau de fé, o nosso grau de intimidade está condicionado ao nosso envolvimento com o Pai, envolvimento com Deus. Quanto mais você envolver com o Pai, envolver com Deus, com a sua palavra e com o seu Espírito, mais intimidade você vai ter com Ele, mais visões Ele vai te dar, mais sonhos Ele vai te dar, mais graça, mais entendimento, mais revelação, mais vida Ele vai te proporcionar. É conforme o seu grau de entrega, é mediante a sua fé. Se você se envolve muito, você vai receber muito, mas se envolve pouco, vai receber pouco. Deus não tem filhos prediletos, entende isso? Deus não tem servos prediletos. Ah não, mas o meu pastor é um homem santo de Deus, amém. Mas você também é um homem santo de Deus, uma mulher santa de Deus. É o seu grau de envolvimento. Algumas pessoas falam assim, a minha família principalmente, assim, ó, eu queria ter a fé que você teve, só lê Bíblia. Só você lê Bíblia, lê Bíblia, você vai entender que a fé vem pelo ouvir, e eles só eu queria ter a fé que você teve. Se você não precisa ter a fé que eu tenho, se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda apenas basta. Você não precisa ter a fé igual a minha fé é insignificante, mas a minha fé é baseada na palavra. Que a sua fé não seja baseada nas coisas ou nas pessoas, que a sua fé seja baseada na palavra, porque se você vive por vista, você se torna escravo daquilo que você vê, mas se você vive por fé, você é livre porque você crê. Ninguém pode te amarrar, ninguém pode te prender, ainda que tentam te prender, tentam te reter, você continua sendo livre, porque você não vive por vista, você vive por fé. José, além de significar o nome dele, o som acrescenta, Jacó chamou ele de ramo frutífero. Aqui ó, você é um ramo frutífero, foi escolhido e separado para crescer, para florescer, para produzir, para gerar. Você é um ramo frutífero, você é um ramo fértil, você não é um ramo estéril. Você e eu estamos ligados na videira verdadeira. Você vai produzir, você vai gerar. E é por isso que você vai ser alvo de ser invejado. Você vai ser alvo da inveja, alvo do olho gordo, do mal olhado. Mas você tem que preocupar com isso? Não se preocupe com a inveja. Não se preocupe com o mal olhado, com o olho gordo. Ah, pastor, por que eu estou fazendo a campanha? Você está fazendo a campanha para você aprender a lidar com isso. Aprender a lidar com inveja, aprender a lidar com o invejoso, porque enquanto você viver, você vai ser alvo da inveja. Se você não quer ser alvo da inveja, é só você permanecer do jeito que você está. Você não crescer, você não prosperar, você não ser feliz. Sendo assim, você não vai ser alvo da inveja. Mas se você querer crescer, querer desenvolver, querer produzir mais, gerar mais, crescer mais, brilhar mais, você vai incomodar muita gente. Desculpa, não é você. Muitas pessoas vão ficar incomodadas com você. Vou corrigir. Muitas pessoas vão ficar incomodadas com o seu crescimento. Vão ficar incomodadas com a sua prosperidade, com a sua alegria.
com o seu desenvolvimento. Eles vão ficar incomodados. Como que pode? Por que ele está crescendo? Por que ele tem essas visões? Por que ele tem essas revelações? Por que Deus só fala com ele? Por que Deus está revelando-se a ele? Falei com a pessoa o seguinte, falei hoje de manhã, quer dizer, que o invejoso, ele só vê o resultado. O invejoso só vê a colheita, ele não vê o plantio. O invejoso, a pessoa que é invejosa, você que está em casa, pra você entender o que eu estou falando. O invejoso, ele só vê a sua colheita, ele não vê o seu plantio. Ele não vê o sacrifício de você sacrificar semente para lançar na terra. Ele não vê o seu cuidado de você arar a terra, de preparar a terra. Ele não vê também ali o trabalho para você colher. Ele só vê a colheita. Ele só vê o seu sucesso. Ele não vê o seu trabalho, porque ele é invejoso. E a Bíblia fala que os irmãos de José o invejaram, porque o Senhor acrescentou sobre a vida dele. Ele era um ramo frutífero. E sabe o que eles tentaram fazer? Tentaram matar José. Só matando José, eu mato os sonhos dele. Eu matando José, eu mato os sonhos dele. Eu matando José, nós matando José, nós vamos destruir os sonhos dele. Só que eles tentaram. Só que em meio àquela situação toda, Judá tentou conservar o seu irmão em vida. E Rubens também. A Bíblia fala que eles jogaram José dentro de um poço seco. E a Bíblia fala que ali eles forjam ali, pega a túnica de José, pega um animal, mata ele, suja aquela túnica para levar para o pai, para servir como prova que ele havia sido devorado por uma besta ou por uma fera. Mas José, ele é poupado e ele é vendido como escravo. Em outras palavras, o invejoso, ele não quer ter você por perto. Você por perto incomoda o invejoso. Dizem que nós não vamos matar ele, mas vamos enviar ele para bem longe. Vamos vender ele como escravo, porque eu quero ver agora ele como escravo. Eu quero ver ele sonhar. Eu quero ver o sonho dele se realizar como escravo. Eu quero ver agora, nós temos que prostrar diante dele como escravo. O nosso pai, nossa mãe tem que prostrar diante dele como escravo. E nós vendemos ele como escravo. Só que eles esqueceram que o Deus que deu o sonho, o Deus que deu a visão, continua sendo Deus na vida de José. O Deus que te deu a visão, o Deus que te deu o sonho, Ele continua sendo Deus. Se Ele te deu o sonho, se Ele te deu a visão, Ele vai cumprir. Não importa se te vendam, não importa se tentam te matar ou te destruir, você vai viver os sonhos de Deus. Você vai desfrutar dos sonhos de Deus. Vão tentar te destruir. Tentaram matar José, não conseguiram. Venderam como escravo para tentar, Neuza, destruir os sonhos dele. O invejoso vai querer destruir o seu sonho pessoal, o seu sonho pessoal, o seu sonho familiar, o seu sonho profissional, sentimental, financeiro, espiritual, ministerial. Vão tentar destruir os seus sonhos. Mas aqui, continue sonhando alto, porque o teu Deus é grande. Continua sonhando alto, pois o teu Deus é grande. Às vezes precisamos perder o chão para descobrir que é possível voar. Aqui, em Deus você pode ir além. Podem tentar tirar o teu chão, podem tentar tirar a sua firmeza, podem tentar tirar o chão dos teus pés, a firmeza dos teus pés, mas eles não sabem que você não depende do seu andar, não depende dos teus pés. Você tem asas para voar. Em Deus você vai voar através da fé. Pode arrancar o seu chão, pode arrancar a sua terra onde você está pisado, mas mal ele sabe que tem um céu te esperando para você voar, um horizonte para você contemplar. Aí que você vai descobrir, arrancaram o meu chão, arrancaram um lugar que eu pensei que eu estava firme.
Eu pensei que eu estava firme, que aqui era meu lugar de segurança. Aqui, ó, a terra não é o teu lugar de segurança. É o que vem do alto que te assegura e que te garante as vitórias. É por isso que a Bíblia fala que os que esperam, Isaías 40:31, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão, assim subirão, subirão com asas como águias. Sabe o que vai acontecer? Vão correr e não vão cansar, vão caminhar e não vão se fadigar. Sabe por quê? Porque podem até tentar te destruir, podem tentar destruir seus sonhos, mas o teu Deus é grande. Continue sonhando alto, continue projetando alto, continue planejando, arquitetando, porque Deus vai fazer. Mas sonha os sonhos de Deus, sonha os sonhos de Deus, porque o sonho de Deus jamais vai morrer. O meu sonho, o seu sonho pessoal pode morrer, mas o sonho de Deus jamais vai morrer, porque a vontade dele é soberana, a vontade dele é perfeita. Tentaram matar José, não conseguiram. Eu mato José, eu mato os sonhos dele. Não conseguiram. Vamos vender como escravo, porque como escravo o sonho não se cumpre. Mas o Deus que dá a visão, dá o sonho, Ele, independente de onde você esteja, o sonho vai se cumprir. O projeto vai ser executado, porque Deus, Ele é fiel. Quem poderá parar de pé, ou quem poderá permanecer diante da inveja? Quem tem promessa. Assim, quem tem promessa de Deus permanece perante a inveja de pé. Aqui, ó, você que tem promessa, você vai permanecer perante a inveja de pé. Vão continuar te invejando, mas você de pé. Vão tentar te destruir, mas você de pé. Vão tentar te matar, mas você vai continuar de pé, vivo para a glória de Deus. E vai cumprir o que o salmista Davi disse: prepara-me uma mesa de banquete perante os meus adversários. Unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Aqui, ó, tem mesa posta para Deus te honrar. Deus vai te honrar. Aqui, ó, aguenta mais um pouquinho só mais um pouco, porque você vai contemplar e vai ver o que Deus vai fazer na sua vida e na minha vida. O que Deus vai fazer na sua casa e na sua família. Quem tem promessa de Deus não morre não. Quem tem promessa de Deus, ele está blindado pela promessa. Você não vai morrer. A promessa é a garantia que você vai viver, você vai permanecer vivo para viver os sonhos de Deus. Quem tem promessa de Deus, ele diz amém. A inveja não vai poder te suportar. É ela que vai cair.